Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, Reflexões de um Cristão no século XXI. Esse é o vídeo de número 2 e agora hoje nós vamos tratar sobre a Bíblia. A Bíblia, para nós cristãos, ela é muito importante, né? Você deve saber disso já. Ela é a base, ou deve ser a base, de toda a doutrina pela qual um cristão deve viver. Então, assim, a primeira coisa que nós devemos fazer, depois que nós de fato confessamos e admitimos que queremos viver uma vida diante de Deus como um cristão, nós devemos conhecer a Bíblia. Então, se você começou a frequentar uma igreja há pouco tempo, ou se você já frequenta há muito tempo, observa que os líderes, eles muito provavelmente estão fazendo um apelo grande para que você leia a Bíblia. E isso é muito importante, porque é de lá que saem todas as informações e é dali que a gente tem que se basear, né? Existe uma frase que é uma frase interessante que fala assim: a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Isso não é à toa e por isso demanda a nossa atenção e demanda o nosso interesse em conhecê-la mais. Eu vou falar alguns fatos aqui a respeito dela, porque é o seguinte: eu creio que muitas pessoas, quando elas estão começando a sua fé, elas podem ter certas dúvidas a respeito da Bíblia, né? Tem tantas coisas que falam a respeito da Bíblia. Então eu vou trazer alguns assuntos bem básicos, mas assim, eu insisto, aqui é simplesmente para tocar no assunto de forma superficial, mas para te dar um embasamento, você querer buscar mais a respeito disso, porque é lícito que você vá atrás de outras informações e mais profundas do que as que eu vou falar aqui, mas isso é para fortalecer um pouco aquilo que você já deve ter começado a viver como cristão, ou se você já vive há bastante tempo, claro, que você já tem vivido. Então, primeiro, né, a Bíblia, ela é um livro, na verdade, ela é uma biblioteca, né? Bíblia é uma palavra grega que se refere a um conjunto de livros, é como se fosse uma biblioteca, que são de 66 livros. São 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Essa é a Bíblia clássica, canônica, desde do ano mais ou menos 300 depois de Cristo. Algumas Bíblias atuais foram modificadas depois disso, né? Então, por exemplo, existe a Bíblia católica, que tem a edição de alguns livros que não estão nas Bíblias evangélicas. Mas esses livros que a gente está falando, 66, eles são comuns, sendo que os primeiros 39 do Velho Testamento são os mesmos livros que são encontrados na Bíblia judaica, né? Que é composta de profetas, de salmos e da lei. Então, são os 39 livros do Velho Testamento que compõem essa Bíblia dos judeus. E a Bíblia, ela foi criada, a proposta de ser criado um cânon bíblico, ele surgiu mais ou menos por volta do século 2, 3 da nossa era, né? Depois de Cristo. Porque existia uma doutrina na época que estava confundindo os cristãos a respeito da realidade do Evangelho de Jesus Cristo. Então, a história conta a respeito de um homem chamado Marcião, que ele passou a pregar um Deus que era diferente do Deus de Jesus Cristo, que Jesus Cristo pregava e aquilo que era pregado pelos apóstolos. Isso estava confundindo os cristãos da época. Então, ele se propôs a criar um livro que defendia esse Deus dele. Então, em resposta a isso, foi criada, a Bíblia foi compilada, né, com o Velho Testamento, que era aquilo que já estava feito antes de Jesus Cristo vir, que é a Bíblia dos judeus, e com o Novo Testamento, que na verdade são cartas, pura e simplesmente cartas. Ninguém sentou e falou assim: olha, eu quero combater Marcião, então eu vou chegar e vou escrever um livro que combate o que ele faz. Não era uma contestação propriamente dita a esse homem chamado Marcião, mas na verdade são cartas que homens escreveram para outras pessoas naquela época que circulavam na mão dos crentes, como que uma demonstração daquilo que tinha acontecido. Então, Mateus escreveu carta aos judeus da época, Lucas escreveu aos gregos, João escreveu a toda a igreja, Marcos escreveu aos romanos, Paulo escreveu 13 epístolas a várias igrejas da época, a pessoas específicas, tipo Timóteo, Filemon, Tiago e Pedro escreveram para a igreja da época. Então, assim, essas eram cartas que circulavam na época e que mostravam a verdade e o evangelho que os cristãos deveriam crer. Então, essa é a origem da Bíblia. Ela surgiu dessa forma. E alguns fatos interessantes a respeito disso é o seguinte: a Bíblia, ela simplesmente hoje é o livro mais traduzido do mundo, né? Algumas referências falam mais de 2.000 traduções.
eu queria deixar isso claro porque é o seguinte, isso não é normal, né? A Bíblia não é um livro normal, não é um livro comum. Ela é um livro fora do comum, ela é um livro extraordinário, ela não é ordinário. Não existe nenhuma tradução em nada da face da Terra que se compara à Bíblia. Então, assim, mais de 2.000 dialetos ou línguas diferentes a palavra já foi traduzida simplesmente pelo propósito de que a mensagem de Jesus Cristo ela alcançasse o maior número de criaturas, de pessoas na face da Terra. Tudo isso por causa de um mandamento do Senhor que falou: ide pregai o evangelho a toda língua e toda criatura. Então, os cristãos, aqueles verdadeiros, levam isso a sério, né, ao ponto de poder, de fato, dedicarem suas vidas. Muitos foram algumas aldeias primitivas e assim isoladas e que às vezes assim 1.000, 2.000 pessoas falam aquele dialeto, mas se deram ao trabalho de traduzir um livro tão grande e complexo como a Bíblia no dialeto daquelas pessoas, para que eles próprios pudessem ler a Bíblia e terem a experiência e poderem julgar até mesmo por si próprio a palavra do Senhor e terem uma experiência com Deus. Então assim, isso é algo maravilhoso. Ele é o livro mais vendido do mundo também, assim, isso é incontestável. De novo, é uma coisa que coloca a Bíblia, a palavra de Deus, num patamar onde a gente pode de fato falar isso é extraordinário, né? Não existe nenhum outro livro que alcance esse patamar. Foi o primeiro livro a ser impresso por Gutenberg. Gutenberg criou a prensa em 1455 e o primeiro livro que de fato ele imprimiu foi a Bíblia. Na época se demorava mais ou menos 365 dias, um ano, para você traduzir ou escrever uma Bíblia de novo. Então os copistas, monges copistas da época, eles traduziam a Bíblia nos seus nas suas clausuras ali onde eles viviam, e demorava-se aproximadamente um ano para você ter uma outra cópia, e com todas as possíveis dificuldades de se copiar, né, fazer cada uma dessas cópias. Só que a partir de Gutenberg conseguia fazer 365 Bíblias por ano, ou seja, ele aumentou 365 vezes a velocidade de você conseguir copiar a Bíblia, e de uma forma muito mais fidedigna, inclusive. Então assim, isso foi uma revolução completa na época. Isso alcançou níveis absurdos de popularidade, claro, né? Tornou os livros muito mais acessíveis às pessoas, o que é algo maravilhoso, sem dúvida nenhuma, não só pela Bíblia, mas com todo o conhecimento em geral. Isso foi uma revolução, e a Bíblia foi historicamente o primeiro livro a participar dessa revolução. Então, assim, esses são alguns dados históricos pequenos. De novo, eu insisto, não se limite a isso, vá mais fundo nisso. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, existe literatura muito rica a respeito desse assunto. Mas o que eu queria falar para você com relação a isso? A Bíblia, ela é usada como um meio, com muita seriedade, né? A gente está falando da palavra de Deus, a gente está falando assim, olha, eu leio a Bíblia e como eu posso acreditar que ela é verdadeira, que ela está falando a verdade? É um livro histórico que aconteceu há mais de 2.000 anos atrás, perto de 2.000 anos atrás, algumas dessas situações, e outras há mais de 2.000 anos atrás. Então, como que a gente pode confiar nisso? Então, a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte: tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento tem embasamento histórico curadíssimo. Então, assim, nós podemos ter muita confiança histórica a respeito do que o original bíblico queria trazer. Então, assim, como eu falei, eram cartas. Como é que a gente sabe que verdadeiramente aquelas cartas diziam o que elas diziam? Então, assim, os originais históricos, eles são fruto de pesquisa e de escrutínio muito profundo. A Bíblia, por ser esse livro, como eu falei, extraordinário, ela não é simplesmente relegada como uma história de ficção. Pessoas buscam informações arqueológicas, buscam informações literárias guardadas em pergaminhos e coisas do gênero, constantemente, e verificam isso e fazem prova profunda a respeito disso. E o que eu poderia dizer a respeito do Novo e do Velho Testamento é que são histórias, são documentos históricos de alto valor de confiança. Nós podemos ter muita confiança sobre a informação que a Bíblia nos traz. Eu vou pegar basicamente o Novo Testamento aqui para usar isso como informação, e tem um link aqui embaixo a respeito de uma pessoa que fala a respeito disso, mas ele não é o único, mas eu só estou colocando como uma referência porque ela é objetiva, ela é rápida e você vai conseguir entender o que significa isso. Mas assim, o valor histórico é muito profundo, e a gente pode ter certeza de que 99%
99% do que está escrito na Bíblia está de fato escrito nos originais. Era de fato o que estava falando ali no original. Então, assim, muitas vezes as pessoas falam, aquilo ali é uma conspiração, ou então foi criado e modificado durante toda a história, várias pessoas copiando, foram escrevendo e fazendo uma coisa nada a ver. Então, assim, historicamente falando e arqueologicamente falando, isso não é verdade. A gente pode ter 99% de certeza no sentido... Aliás, 99% dos textos que estão ali são de fato coerentes, e os que não estão, não influencia nenhuma doutrina de grande porte, como quem diz, será que Jesus Cristo era o Senhor? Ou será que ele era judeu? Ou a mensagem que ele pregava? Não. Geralmente a doutrina, geralmente as mudanças que existem nesses problemas históricos estão relacionados a, por exemplo, concordância verbal, falou eu ou eles, ou falava era um dois ou quatro, enfim, são coisas pequenas, né, que até mesmo críticos específicos da Bíblia argumentam e confirmam que, na verdade, eles acreditam que o documento original histórico é muito, muito próximo do que hoje a gente tem na mão, do que você pode encontrar hoje numa tradução. E quando eu falo, aqui a gente tem que pegar, né, numa tradução que seja uma tradução pelo menos mais tradicional, não uma tradução, por exemplo, dos dias de hoje. Dos dias de hoje a tradução ela visa trazer o vocabulário para uma coisa mais original, o que a gente fala hoje, né? Mas aquelas traduções antigas e tal, que estão na língua portuguesa, por exemplo, a João Ferreira de Almeida e tudo mais, que são provindas do original, do grego e do hebraico, elas são muito profundas e muito contundentes, e a gente pode ter bastante segurança em trabalhar com esses textos, porque eles são fruto de escrutínio profundo, e assim, existem pessoas chamadas críticos textuais que fazem teses de doutorado tentando absorver de fato aquilo ali estava escrito, e a gente tem acesso a essas informações. Isso é o mais importante. Talvez você não consiga ter acesso ao que os críticos textuais falam de, sei lá, Platão, ou de, enfim, vários Sócrates, ou outros textos, Júlio César, ou imperadores, ou esses textos egípcios antigos, hieróglifos. Talvez você não consiga entender muito bem isso, o que tenha nesses textos, mas hoje, as Bíblias, elas são atualizadas, e muitas delas, essas mais profundas de estudo, trazem informações muito sérias de estudos feitos e atuais que são realizados sobre o texto na palavra. Então, assim, qual que é o objetivo de eu falar isso aqui? Era para que você pudesse ter bastante confiança e segurança de que o texto que você está lendo, ele não é fruto de um acaso, não é alguém da cabeça dele que foi lá e fez aquilo, mas muitas pessoas vasculharam profundamente e historicamente aquele assunto, e aquilo que é entregue hoje, aquilo que é transmitido ali na Bíblia original, né, igual como falou João Ferreira de Almeida, esses textos mais originais, tem muito pouca coisa que é de fato criticada, que é colocado, olha, não sei se era isso, não sei se é aquilo, e quando muitas vezes o autor vai lá e fala, olha, isso aqui a gente não sabe. Vou dar um exemplo. Vocês já devem ter pegado algumas Bíblias, por exemplo, que vêm com algumas chaves. Você está lendo um texto, aí vem uma chave, e o texto continua, aí vem outra chave. O que é aquele texto? O que aquela chave significa? Aquela chave significa o seguinte: algumas pessoas encontraram textos mais antigos, e que, portanto, devem ser mais fiéis, né, no sentido de que estavam mais próximos do período em quando aquele texto foi escrito, e que não continham uns textos que hoje tem no original. Então, assim, o que o autor fez? Ele foi lá e falou assim, olha, eu vou informar a pessoa que está lendo que esse texto aqui, ele não estava nos anexos originais. Isso aqui entrou depois. Ou seja, ele está te falando com toda transparência e sinceridade, falando o seguinte, olha, isso aqui eu encontrei depois. Alguém adicionou isso aqui. E você pode julgar por você mesmo essa informação. Então, assim, por que eu estou querendo falar isso? Porque quando você lê a sua Bíblia, você pode ter certeza. Isso aqui não é fruto de uma conspiração, ninguém está tentando te enganar de alguma forma, mas são estudos profundos, sinceros, objetivos, e que te tentam trazer a mais profunda verdade do que estava no texto original, para que você possa, através da leitura da palavra, ter uma experiência profunda com Deus e com o Espírito Santo, e ele testificar dentro do seu coração a verdade do que ele quis dizer quando aquele texto foi inspirado pelo Espírito, ou quando aquele texto foi escrito. Então, assim, saiba com muita alegria que esse texto que você está pegando não é um texto fraco, não é uma coisa que qualquer historiador pode simplesmente negligenciar ou banalizar, mas ao contrário, você pode ter a certeza e a convicção de que esse texto é um texto profundo, sincero, e tem muita informação histórica que comprova
comprova a realidade desses textos e que você pode, de fato, se apoiar nele. Não por isso simplesmente, porque a gente não se apoia simplesmente em fatos, a gente crê também no Espírito Santo que testifica dentro do nosso coração. Então, é isso que eu queria deixar com vocês. Espero que eu tenha contribuído e se tiver alguma opinião, por favor, deixa aqui embaixo. Eu vou deixar os links aqui que eu comentei. E se você quiser esclarecer algum assunto, também fale conosco. Vai ser um prazer a gente poder falar disso mais profundamente. Tá certo? Um abraço, até a próxima e fique com Deus.